uns- já temos mais ou menos umas 40 pessoas, e então acho que vamos começar. Então, hoje vamos falar sobre um tema que muitas pessoas acham muito importante, e o ACR-PCR. Vamos falar sobre uma nova metodologia e o que vai mudar no futuro. Eu tenho três palestrantes. Eu sou o Thomas Kroman, eu sou da Dynatest Latam e tenho três convidados hoje. Primeiramente, temos o Rafael, da ANAC. Ele é o gerente técnico de engenharia na área de aeroportos. E depois temos o Lúcio Prado. Ele é especialista em regulação de aviação, também da ANAC. E no outro lado da mesa, temos o engenheiro Gustavo Pires, que é da Dynatest Latam também. Então, vamos tentar hoje esclarecer todas as dúvidas e falar sobre as novidades e o que entender, o que vai mudar, de que forma, etc. E uma coisa prática, esse webinar vai ser gravado e depois vai ser disponível no YouTube, no site da ACILAC. Então, quem não conseguiu atender hoje vai poder assistir no YouTube depois do webinar. Vai ser público lá. Então, se tiverem perguntas, vai ser possível direcionar as perguntas ao Rafael, o Lúcio ou o Gustavo. Então, por favor, quem tiver dúvidas ou perguntas, mande a esse e-mail info@aci-lac.aéreo. E ao final das três palestras, vamos responder as perguntas. Então, o primeiro palestrante hoje vai ser o Rafael, que vai dar uma breve visão sobre o que mudou nessa área de ACPCR, ACRPCR. Por favor, o Rafael, a palavra é sua. Obrigado, Thomas. Obrigado a todos pelo convite para poder palestrar aqui sobre esse tema que é bastante relevante, ainda mais nesse momento de transição que a gente está vivendo na metodologia de ACN-PCN para o ACR-PCR. Vou falar aqui rapidamente sobre a aplicação desse método pelo lado do regulador. Vamos trazer aqui algum histórico sobre como é que foi a discussão da troca da metodologia e falar também um pouco o que a gente está esperando dos próximos passos aqui na parte da agência. Quando a gente havia combinado esse webinar, a gente tinha a ideia de que já houvesse sido publicado os regulamentos. Como ainda não foram, alguns pontos eu não vou conseguir discutir aqui agora, mas vou falar o que foi discutido e assim que for publicado, a gente inclusive deve trazer também novas informações, tá? Para começar a apresentação, eu queria falar um pouco do histórico. Em 1981, a ICAO publicou, adotou o método ACN-PCN como forma global de notação da resistência dos pavimentos em todos os aeroportos. Só que o próprio método ali, ao longo do tempo, por conta de evoluções tecnológicas, materiais, até mesmo trem de pouso das aeronaves, acabou se mostrando que, apesar de ter sido implementado com sucesso, ele precisaria de algumas melhorias. E aí, então, em 2012, o APEG, que é um grupo de especialistas em pavimentos, começou a desenvolver a metodologia que hoje é o ACR-PCR. Inclusive, o Lúcio, que é um dos palestrantes aqui nesse webinar, faz parte, é um dos membros deste grupo. Então, seguindo aqui na cronologia, em 2020, a ICAO adotou esse método como método oficial, é, dando um prazo ali de 4 anos para essa transição. E aí cada estado internamente foi fazendo seus ajustes. Aqui na ANAC, em fevereiro de 22, a gente publicou
o manual de cálculo de PCR. É um material, para quem não conhece, eu acho que eu recomendaria a leitura. É um material bem técnico que traz tantos, tanto a parte técnica quanto o que a ANAC espera receber nos relatórios de resistência ao pavimento. Já no ano passado, foi feita uma consulta pública com os 3 regulamentos que são alterados por conta da mudança da metodologia, sendo inclusive assim, na verdade, outros pontos são alterados nesse regulamento, e a agência acaba aproveitando e faz uma discussão de emenda de regulamento, traz diversos temas, né? E um deles foi o ACR-PCR. Aqui é mais ou menos o momento que a gente está hoje, em que é, o regulamento ainda não foi publicado, mas já foi feito várias discussões e muito, muito em breve deve ser publicado para conhecimento de todos, tá? E aí agora no final desse ano, agora em novembro de 24, vai ser feita quando a ICAO, né, obrigou a adoção por todos os Estados-membros dessa metodologia. Obviamente, os estados podem declarar diferença, caso não consigam ali fazer isso a tempo, e a gente conversa com outros estados, a gente entende que deve ser um caminho que outros países estão adotando. Então, agora eu queria falar um pouco sobre aqui como é que está sendo dentro da agência essa discussão, né? Como eu falei, já teve o manual de cálculo de PCR e também já foi realizada a consulta pública. Essas três são os 3 regulamentos que devem ser alterados, que é um 54, que é o projeto de aeródromos, a IS, a instrução suplementar, que vai trazer orientações para a aplicação do método, e o RBAC 153, que também é da parte de aeródromo, porém ele é da área de operações, manutenção e resposta à emergência. Nessa consulta pública foram feitas diversas contribuições, inclusive até mostra a importância dessa ferramenta de participação da sociedade, e que gerou discussões aqui internas, e muitas delas devem ser adotadas aqui. Então, só para trazer de forma geral, o que foi discutido é um cronograma de transição para aplicação, então não é esperado que todos os aeroportos acabem adotando de forma simultânea o, o método. Uma discussão que teve, em que não estava previsto a princípio na consulta pública, é a adoção do método da aeronave, também conhecido como método usual, foi também discutido e, enfim, pensando numa intenção de transição, né? Não de forma perene e permanente da anotação da resistência. E um outro ponto também importante que foi discutido é a validade dos ensaios. Dado que os ensaios são os mesmos para PCN e PCR, foi se discutido qual seria o prazo em que seria aceito para essa pra adoção dos relatórios com essa nova metodologia. Isso também foi bastante discutido e também deve vir alguma previsão isso nos regulamentos até para dar uma previsibilidade para todos os operadores. Agora, em relação aos próximos passos, a gente também prevê a organização de um webinar assim que for publicado o manual, desculpa, for publicado os regulamentos e dando um tempo, então hoje uma data tentativa nossa é para agosto, e aí a gente também vai fazer o convite, até pedir o apoio da ICI também para fazer a divulgação e enviar os convites a todos os participantes. E também é pensado uma capacitação do método. Também está sendo discutido se vai ser uma capacitação formal, um curso mesmo disponível na internet, ou uma palestra que fique disponível ali no YouTube da agência. Bem, a apresentação que queria falar sobre essa parte do ponto de vista do regulador, das informações que a gente podia trazer são essas, e vou ficar disponível também para perguntas no final do webinar. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. É interessante. Tenho certeza que muitas pessoas estão esperando essa oportunidade de captação e webinar da ANAC, né, para saber mais em agosto, né?
provavelmente em agosto. Muito obrigado, Rafael. E algumas pessoas marcaram, mas por favor, mandem as perguntas a esse e-mail, o info@aci-lac.aéreo. E depois, ao final, vamos responder as perguntas. Então, obrigado, Rafael. E, por favor, o Lúcius. Pode falar, o Lúcius da ANAC. Bom dia, pessoal. Bom dia, Thomas. Bom dia, ACI. Obrigado aí pelo convite. Thomas, de antemão, peço desculpas aí, porque fui premiado com a tosse bem na semana do evento, né? Então, espero que ela não me atrapalhe aqui no decorrer da minha apresentação. Então, dando continuidade ao que o Rafael comentou, né? Eu separei como título aqui do PCN para o PCR, a gente vai ver uns principais pontos com relação a isso aí. Próximo. Então a gente tem aqui o que aconteceu com o método ACN-PCN, ainda um pouquinho sobre o método ACN-PCN, como surgiu, né, o método ACR-PCR, as principais mudanças, formas de reporte. O ACR-PCR, comparado com o ACN-PCN, né, a metodologia em si do ACR-PCR, alguns softwares que podem ser utilizados para isso aí, outras diferenças entre os métodos ACN e PCN, e depois, por fim, nós vamos falar então sobre uma análise de consistência, que é basicamente o que a gente faz aqui na ANAC, né? Next. Eu deixei essa frase aqui do Heráclito: nada é permanente, exceto a mudança, né? Então, o ACR-PCR ele vem nesse contexto de evolução aí do ACN-PCN para o ACR-PCR, nesse contexto de mudar, já que ele já é um método que está em vigor aí, o ACN-PCN há mais de 20 anos. Próximo. Bom, então o que que aconteceu com o método ACN-PCN, né? Nós vamos fazer aqui um breve histórico. Pode avançar. Next. A Origens, né? Então, como o Rafael comentou, foi um método foi promulgado pela ICAO lá em 1981. Ele baseia-se em métodos empíricos, né, que foram desenvolvidos na década de 30 e na década de 40. Ele usa CBR para variação de capacidade de suporte de subleitos em pavimentos flexíveis e também o modo de resiliência, conhecido como K, em pavimentos rígidos, né? Essa é a essência do método ACN-PCN. Próximo. Mas ele também tem algumas limitações, né? Então, através do método CNPC, não é possível considerar precisamente configurações de trem de pouso complexas. Listas de materiais usados em pavimentos hoje encontram-se desatualizadas, né? Até porque foi um método desenvolvido lá em 1981. Novos materiais surgiram com os avanços tecnológicos nessa área. Ele não considera as variações transversais, né, do trem de pouso, né? Diferentes trilhas de roda, né, formadas pelas variações transversais do trem de pouso. É, e também compatibilidade entre o método de dimensionamento e o método ACN-PCN leva a resultados não lógicos. O que que eu quero dizer com isso? No método ACN-PCN é comum nós termos aí algumas pistas de pouso ecológico. Quando se avalia a vida útil, o resultado é uma vida útil virtualmente infinita, né? Ou seja, é um método que ele não está compatível à operação com o projeto, porque ninguém em sã consciência faria uma pista para durar uma vida útil infinita, né? Então, isso é uma das limitações do método. Próximo. Atenuações, né? Ao longo dos anos, algumas mudanças foram feitas no MetaCNPC, como o Rafael já colocou, para compensar parcialmente algumas deficiências, né? Então foram adicionadas algumas coisas aí. O pessoal que lidava com o MetaCNPC sabe muito bem essa questão de fatores alfa, fatores de equivalência de camada, esse tipo de coisa, né? Para tentar corrigir essas limitações do próprio método, né? Então, com o tempo, os métodos empíricos de dimensionamento de pavimentos, eles foram sendo substituídos por métodos mecanísticos empíricos, né? Esses modelos mecanísticos de dimensionamento, eles podem incluir análise elástico linear ou métodos de elementos finitos, né? Então, em função disso, associado também, isso é muito importante, ao desenvolvimento computacional, né? As ferramentas computacionais que nós temos hoje, né? Tornou-se possível utilizar a tecnologia existente para aprimorar os métodos de dimensionamento de avaliação. Então, é um caso em que a gente usa, então, a tecnologia computacional a favor da engenharia de pavimentos, coisa que lá em 1981 ainda não existia, não era possível, né, fazer métodos mais complexos em função do poder computacional que era baixo, né? Próximo.
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre MetaCN e PCN, o que fica, né? O legado do método, né? Próximo. Então, sim, o legado significa que vai continuar, né? Então, algumas coisas que o método PCN trouxe que não serão mudadas no método ACR-PCR. Então, o método ACN-PCN, ele é um método padronizado de avaliação de capacidade de suporte de pavimentos aeroportuários, né? Que é aplicável, né, a aeronaves com massa de rampa superior a 5.700 quilos. Então, todo aeroporto que tem aeronave com massa superior a 5.700 quilos está apto a fazer aí o procedimento de ACN-PCN ou ACR-PCR, né? Uma vez que isso vai continuar também no método ACR-PCR. Consiste na simples comparação entre dois números: o número de classificação da aeronave, ACN, com o número de classificação de pavimento, PCN. Então, a partir dessa comparação entre ACN e PCN, a gente tem, então, o conceito básico, a ideia básica, tanto do método ACN-PCN quanto do método ACR-PCR. Próximo. Então, o que que eu quero dizer quando eu falo em comparação, né? Então, em linhas gerais, se o ACN for menor que o PCN, então uma aeronave pode operar no pavimento sem restrição, ou seja, de forma irrestrita. E aí eu chamo a atenção para a questão de ser irrestrito e ser ilimitado, né? Então, se o ACN for menor que o PCN, uma aeronave pode operar no pavimento sem restrição. Se o ACN for maior que o PCN, a aeronave não pode operar ou fica sujeita ali à restrição de massa ou de frequência, né? Então, esse legado do ACN-PCR ele vai também para o ACR-PCR. Então, se o ACR for menor ou igual ao PCR, né, a aeronave pode operar no pavimento sem restrição. E se o ACN for maior, se o ACR for maior que o PCR, a aeronave não pode operar ou ela vai operar sujeita ali a restrições de massa ou de frequência. Então, isso é um legado que vem do método anterior para o método, novo método que vai ser vigente, vai estar vigente, já está vigente, né? E aí eu chamo só a questão, atenção para essa questão de restrito e limitado, e quando eu falo que o método, tanto o ACN-PCN quanto o método ACR-PCR, ele é irrestrito, significa que qualquer aeronave, dentro daquelas condições de contorno, dentro do seu mix, dentro daquele volume que você colocou, pode operar de forma irrestrita, desde que o ACR seja menor que o PCR. O que não significa que você possa colocar uma aeronave de fora daquelas condições de contorno originais. Então, isso não significa que qualquer aeronave com PCR, com ACR menor que o PCR, possa operar no aeroporto. Isso seria considerar o método de forma ilimitada, mas ele não é ilimitado, ele é irrestrito. Ou seja, dentro do mix, qualquer aeronave tem o ACR menor que o PCR, pode operar. Fora do mix, aí você tem que analisar e ver se tem margem aí para poder colocar aquela aeronave em operação. Essa é basicamente a diferença entre método irrestrito e método ilimitado, tá? Próximo. Como, como o método ACR-PCR surgiu? Então, vou dar uma visão geral. Próximo. O Rafael já comentou sobre isso. Então, isso aí, na verdade, vem de discussões lá em 2002, num evento que aconteceu em Lisboa, em Portugal, né? Esse Bearing Capacity of Roads, Rails and Airfields. Então, essas ideias que foram discutidas lá, né? A necessidade de melhorar o método por meio de métodos de sistemas mais racionais, já era conhecida. Em 2002, esse evento lá em Portugal trouxe essa discussão. E 10 anos depois, ele começou, como o Rafael comentou no início da apresentação dele, começou a ser discutido diretamente no APEG, que é um grupo da ICAO, né? Então, essas discussões já surgiram aí desde 2002, né? 20 anos, portanto. Próximo. Desenvolvimento do método, né? Então, ele foi desenvolvido pelo APEG, como o Rafael comentou, né? Uma força-tarefa foi montada para fazer isso aí. A ideia foi utilizar métodos inovadores de projeto de pavimentos, né? E o novo método passaria a se chamar, então, ACR-PCR, né? O ACR seria, então, o Índice de Classificação de Aeronaves, e o PCR, um Índice de Classificação de Pavimentos. Um software, então, foi desenvolvido pela ICAO, né? E foi desenvolvido pela FAA, disponibilizado para a ICAO, né? Que é esse que vocês estão vendo aqui na tela aqui. Ele é produzido em Visual Basics e é capaz de calcular a CR de pavimentos rígidos ou flexíveis, né? Ele está substituindo, então, o antigo ICAO ACN, que era a ferramenta de cálculo para a ACN de aeronaves. Próximo.
Então, a linha do tempo, como o Rafael já comentou, eu não vou ser repetitivo aqui. Então, o método que começou a ser discutido em 2002 e na ICAO ele começou em 2012 até a sua aplicabilidade agora em 2024. Próximo. Bom, nós temos então algumas responsabilidades, já que o método já está em vigor desde 2020, mas efetivamente, né, ou seja, de forma obrigatória a partir de novembro de 2024, nós temos algumas responsabilidades para os fabricantes de aeronaves, né, que são os responsáveis pela produção dos ACR de suas respectivas aeronaves, né? Nós temos também treinamento de usuários, né? Usuários são consultores, todo o pessoal técnico do aeroporto, que vão ser de fato que vai colocar a mão na massa para fazer esses cálculos, né? Então tem uma responsabilidade também com relação a isso aí. Nós temos, no caso aqui, a ANAC e outras autoridades de aviação civil ao longo do mundo, né? Ao redor do mundo aí, que também tem responsabilidade por divulgar a metodologia. O método ACR-PCR é um método mais aberto, então você pode flexibilizar. Cada país pode flexibilizar em algum nível, né? Então, isso fica a cargo da ANAC aqui no Brasil. E também os aeroportos devem iniciar a publicação dos seus PCR dos elementos de infraestrutura. Então, tem responsabilidades para os fabricantes de aeronaves, para os usuários, para a ANAC e demais autoridades de aviação civil e também para os aeroportos. Próximo. Principais mudanças. Uma rápida visão geral aqui. Próximo. O que muda então, né? Então, o método agora se baseia em cálculo de respostas de pavimentos, tensões, deformações e deflexões, né? Análise elástica-linear e métodos de elementos finitos, como eu comentei. O método considera os danos elementares no pavimento, então o dano é conhecido por meio de modelos de falha, né? Então, existem alguns modelos de falha aí que você utiliza para poder avaliar esse dano específico no seu pavimento que você está dimensionando ou calculando aí o PCR ou o ACR, né? Quanto aos modelos de falha, eu falei que tem alguns aí, mas de linhas gerais nós só temos basicamente dois, tá? Que é o modelo de falha norte-americano, que é adotado aqui no Brasil, e o modelo de falha francês. Então, a maioria das autoridades de aviação civil, a Austrália, a França tem um modelo dela, mas a Austrália, Brasil, a América do Sul, basicamente quase todos os países aí acabam adotando e seguindo esse modelo de falha norte-americano, tá? É um modelo que leva anos para ser desenvolvido, né? E a gente vai comentar também quais são as vantagens e desvantagens de ter um modelo de falha desenvolvido por terceiros, né? Próximo. Formas de reporte, publicações aeronáuticas. Próximo. Então, para o fabricante de aeronaves, os fabricantes, como eu falei, devem publicar os ACR para suas respectivas aeronaves. Essa informação, ela geralmente está contida nesse documento aqui, que é o Airport Planning Manual, né, que é o APM. Então, nesse documento que os fabricantes de aeronaves divulgam os ACRs das suas aeronaves. Próximo. Para os operadores de aeródromo, né, que também são responsáveis, como a gente viu nos slides anteriores, né, a ECAO, ela não especifica um método particular, e eu já havia mencionado que nós temos alguma flexibilidade, né, cada país pode ser, de alguma maneira, flexível, nos seus critérios. A ECAO estabeleceu esses procedimentos aqui no DOC 9157, parte 3, e no Brasil, a ANAC vai regulamentar isso através do RBAC 154, e o Rebaque 153, que avalia questões de sobrecarga, né? E mais detalhadamente nessa IS aqui, que é a 154.111, 001, tá? Então, esse procedimento ele é genérico o suficiente para permitir a adoção de práticas nacionais ou locais. Próximo. Para os operadores de aeródromo, né? Então, a FAA publicou o AC 150, 5335-5D, né? No Brasil, o RBAC 154, que vai ser aí publicado nos próximos dias, é a emenda 8. E a ANAC, como o Rafael comentou, disponibilizou também o manual de cálculo PCR lá em fevereiro de 2022. Estamos aí também, portanto, há mais de 2 anos com esse manual em vigor. Próximo. Bom, a CR-PCR versus a CN-PCN, vou repassar para vocês alguns detalhes próximos. Bom, em ordens de grandeza, os valores numéricos do ACR eles são superiores aos valores do ACN, né? Essa magnitude é da ordem de 10 vezes, tá? A diferença ela é proposital para se evitar confusões com o ACN durante o período de transição. Então, o método ele foi efetivado em julho de 2020.
Então, de julho de 2020 até novembro de 2024, ambas as metodologias elas coexistem, né? Então, para não ter confusão entre o que é ACR e o que é ACN, ou o que é PCR e o que é PCN, propositadamente, né? O ACR ou o PCR ele foi majorado em termos de ordem, de grandeza, de magnitude, em 10 vezes, justamente para evitar esse tipo de confusão. Então, essa diferença ela é proposital, tá? E aí eu faço uma ressalva que não é possível converter o PCN diretamente em PCR. Eu disse que o ACR ele é na faixa de 10 vezes superior em ordem de grandeza. Mas isso não significa que basta pegar o ACN e multiplicar por 10, vai ter o ACR, ou pegar o PCN e multiplicar por 10, você vai ter aí o PCR. Essa informação não é verdadeira. Mas em ordem de grandeza, se um é 30, o outro poderia ser 400, 350, 500, alguma coisa desse tipo. Em termos de ordem de grandeza, 10 vezes superior. Mas essa comparação, essa multiplicação direta, ela não é verdadeira, tá? Próximo. Bom, como se avalia a capacidade de carga? Então, a gente tem algumas formas de se avaliar isso. Em geral, pelo método ACR-PCR ou método ACN-PCN, ela se dá pelo CDF, que é o Cumulative Damage Factor, é um fator de dano acumulado, né? Isso pode ser calculado através de alguns softwares, como o FarField 2.0, o Elmode aqui da Inatest, o DAPS, da Abatec, o Alizé, que é utilizado muito pela França, e outros softwares aí, né? E para isso, alguns ensaios são necessários, sejam eles de formas destrutivas ou não destrutivas, como a gente tem o FWD, o HWD, GPR, DCP e etc. Próximo. Então, esse CDF, ele é uma estimativa de vida útil, né, que já foi consumida, né? Então, por exemplo, considerando que o CDF é uma bateria, né, a gente poderia dizer que quando esse CDF é zero, a gente teria ali uma bateria cheia, né? Ou seja, teria a pista em condição plena de vida útil. Então, se ela foi projetada para durar 20 anos, CDF igual a zero significa que a carga, essa bateria dessa pilha está no máximo, tá? CDF zero. Na medida que as operações vão ocorrendo ali, essa pilha, essa bateria vai acabando, né? Vai sendo consumida, até você chegar ali em CDF 50, ou seja, você fez uma pista para durar 20 anos, agora vai durar 10, né? Porque já foi consumido 10 anos aí. E até chegar no CDF igual a 1, em que, em teoria, a sua pista já foge dos parâmetros de dimensionamento e aí já há necessidade aí de você fazer intervenções e até reconstrução na sua pista, porque principalmente parâmetros de deformação já foram superados, né? Então, basicamente, é essa a ideia de CDF. Próximo. Bom, metodologia do ACR-PCR, alguns princípios. Próximo. Bom, na determinação do ACR, alguns princípios eles são diferentes do ACN, né? Então, no ACR, para determinação do ACR, todas as estruturas elas são consideradas como camadas elásticas, né? Rígidos e flexíveis. Permanecem quatro categorias de subleito padronizadas, né? Mas agora não vai se utilizar mais CBR, mas sim módulos de elasticidade, né? Usa a categoria de resistência de subleito padrão e uniformes tanto para pavimentos flexíveis quanto para pavimentos rígidos. No MetaCN e PC nós não tínhamos isso, tinha algumas variações, né? Não usa mais fatores de conversão. Quem trabalhou com MetaCN e PCN sabe muito bem desses fatores de conversão que são implícitos aí no método CN-PCN. E o cálculo ACR em pavimentos flexíveis considera todas as rodas do trem de pouso principal, coisa que no MetaCN isso não era feito, tá? Então ele se torna um método mais preciso. Próximo. Bom, a pressão nos pneus para desenvolvimento do ACR ele também variou, né? Agora ele é 1,5 MPa, enquanto no ACN-PCN essa pressão dos pneus era considerada como sendo de 1,25, tá? MPa. O número de passadas, né? Esse é um processo repetitivo, interativo, de fadiga, né? Então, pressupõe um número de passagem de uma determinada aeronave sobre a estrutura que você está querendo calcular ali, o ACR, né? Ou o PCR, por exemplo, né? Então, para a determinação do ACR, esse número subiu de 10.000, né, no MetaCN PCN para 36.500 passagens, né? Em cima da estrutura para determinação do ACR. E ele, então, com base aqui no DSW
WL, Derived Single Wheel Load, ela é expressa em centenas, né? O que vai fazer com que ele seja, em linhas gerais, 10 vezes superior ao ACN, ao ACN, tá? Porque no método ACN-PCN ele era expresso em milhares de quilogramas, né? E agora no método ACR vai passar a ser expresso em centenas de quilogramas de forma proposital para você gerar aí um ACR em torno de 10 vezes superior ao seu ACN, tá? Basicamente é por essas razões. Tudo proposital para não confundir um método com o outro, tá? Poderia ser outra coisa, mas a ICAO preferiu adotar essa linha geral aqui. Próximo. Convenção para o cálculo do ACR. Então, como convenção, ou seja, poderia ser algo diferente, mas a ICAO adotou isso como convenção. O ACR ele é feito para massa e centro de gravidade, né? Então considera o peso máximo de rampa, tá? E considera a pressão máxima admissível do pneu. Isso é uma convenção. Ah, por que que é assim? Porque é uma convenção. Adotou-se dessa forma. Valores de ACR em condições específicas. Então, apesar de o ACR ser feito nessas condições, ele também pode ser considerado sobre outras nuances aí. Você pode utilizar aquela ferramenta que eu mostrei para calcular o ACR, para calcular o ACR de outras aeronaves e sobre outras massas que não seja o peso máximo, de rampa máximo, né? Então, uma aeronave, de repente, opera no aeroporto com 70% de carga, 80% de carga. Então, você pode utilizar aquela ferramenta para calcular o ACR também sobre diferentes, né, pesos de rampa, né? Vamos dizer assim, né? Então, isso também é possível. Próximo. Categoria do subleito, isso, o pessoal que também já está acostumado aí com a CN/PCN já conhece essa estrutura aqui. A diferença é que, basicamente, é que essas categorias elas são as mesmas tanto para o pavimento flexível quanto o pavimento rígido, né? Não temos mais CBR, como eu mencionei, a gente tem então um modo de elasticidade para todas as camadas, né? Então tem categoria A, B, C e D do subleito, né? E aí você tem então os modos de elasticidade, né? Que são devidos aqui para cada uma dessas categorias, o que corresponderia a esses CBRs aqui no método, né, ACN/PCN, né? Então, e essa faixa aqui passa a corresponder a isto aqui, tá? E também no pavimento rígido passa a corresponder a isto aqui para o método PCN. Então, no método PCR, tanto o pavimento flexível quanto o pavimento rígido vão utilizar as mesmas categorias, tá? E os mesmos módulos de deformação, o que eram diferentes no método anterior. Próximo. Bom, essa questão de pressão de pneus, aqui não houve nenhuma mudança, tá? Em relação ao método anterior, a CNPC, então permanece a categoria, código, né? WXYZ, né? Cada código desse referido aí à categoria limitada, alta, média e baixa, né? E sobre essas respectivas pressões do pneu aqui. Então, se, se sem limite de pressão, né? De pneus, né? Da sua infraestrutura, você pode adotar aí um código W. Se a pressão dos pneus das suas aeronaves aí for até 1,75 MPa, você pode adotar o código X, né? E assim sucessivamente. Ou seja, não houve mudança em relação ao método anterior com relação a isso aí. Próximo. Bom, uma forma de reporte, a gente tem isso aqui então, 940 FCXT, né? Uma forma, como eu te falei, em torno de 10 vezes a ordem superior. Aqui permanece como sendo o valor de PCR, aqui flexível ou rígido, aqui a categoria do subleito, categoria de pressão dos pneus e aqui se o método é técnico ou usual. Se for usual, passa a ser então U, se for T, passa a ser T. Se for técnico, passa a ser T. Então, essa forma que vocês também já estão acostumados. Próximo. Softwares. Próximo. Nós temos esse software aqui que eu já mencionei, né, da Anatech, Mode, né, e tal, para calcular isso aí. Isso aí pode ser feito utilizando esse manual da ANAC aqui também. Próximo. Outras formas computacionais, né, algumas ferramentas, a principal essa recomendada pela ANAC, é o próprio software da ICAO, né, como eu falei, desenvolvido pela ICAO, né, isso aí está disponível também nesse link aqui, que vocês podem entrar lá e baixar, ou simplesmente dar um Google, tá, e encontrar essa ferramenta. A ICAO, ACR, PCR, download, vocês vão encontrar isso aí no Google. Próximo.
Outra diferença entre o MetaCN, PCN e SRPCR, próximo. Bom, no ACN e PCN, a gente sabe que tem uma faixa entre 0,15 e 1, né? Orientação da FA. No MetaCR PCR, todo CDF ele é igual a 1, por definição, tá? Isso é uma coisa que muda. Qual o impacto disso? O MetaCN-PCN ele era um método conservador, né? Muitas operações de aeronaves em aeroportos não existiam por mero desconhecimento de como utilizar bem o MetaCN-PCN. Então, através do MetaCR-PCR, isso vai ser, busca-se uma correção com relação a isso aí, de modo que a gente tenha tanto o projeto quanto a operação compatíveis. Próximo. Então, o MetaCN-PCN ele é descasado da operação. Então, você fazia um projeto de pavimento, mas a operação não levava isso em consideração. No MetaCR-PCR, você busca avaliar tanto o dimensionamento como a capacidade de suporte, a resistência, através do mesmo modelo de falha. Então, o ideal aqui é que, quando for dimensionar um pavimento, né, a mesma ferramenta que utilizou para dimensionar seja também uma ferramenta utilizada para avaliação do PCR, né? Essa é a premissa do método. É claro que, se você fizer algo diferente, você fica sujeito aí a riscos, né? De construir pavimentos subdimensionados ou superdimensionados. Mas, em linhas gerais, a ideia é que utiliza o mesmo método, tá? Próximo. Bom, e aí eu já caminho para encerrar a minha apresentação. Próximo, vamos falar um pouquinho sobre a análise de consistência, né? O que a ANAC avalia? Então, o objetivo da ANAC é avaliar a consistência dos relatórios, né? Então, a gente pega aí alguns relatórios dos aeroportos e avalia a consistência. Então, exemplos, o uso apenas de ensaios não destrutivos, a ANAC recomenda ensaios tanto destrutivos quanto não destrutivos, né? Informações lançadas nos softwares compatíveis com resultados do ensaio geotécnico. Às vezes a gente pega relatório com o ensaio geotécnico está de um jeito, e por algum motivo o relatório apresenta outros números, né? O erro, ou copia-cola indevidamente, alguma coisa desse tipo, né? Aeronaves consideradas no mix compatíveis com aeronaves em operação no aeródromo. Então, às vezes, você pega relatório que tem ali uma aeronave que não opera no aeroporto. Então, é uma inconsistência, né? O uso de FWD ou HWD, né? Em alguns casos, só o HWD pode ser utilizado, mas aí, por algum motivo, utiliza o FWD, né? Então, a gente analisa essa questão de consistência também. Então, a análise faz isso por meio de notas técnicas e pareceres, né? E o resultado disso, ela se dá através do próximo slide, próximo, que é essa tabela aí, né? Eu acho que ficou um pouco pequeno, mas a gente avalia aí a descrição, né? Se tem a descrição, se é informado ali, se é pista, se é táxi, designação, o mix, se foi informado ou não, o tipo de ensaio, se foi destrutivo, se não foi destrutivo, o equipamento, né? Se foi FWD, HWD, sondagem, etc. É, se essas informações constam do relatório de ensaios geotécnicos ou não, se a estrutura física está ali contida, né? Se tem o gráfico de PCR, se o PCR está codificado conforme o manual da ANAC, né? Esse tipo de coisa. Se tem aeroportos, por exemplo, que você tem só uma pista de táxi, né? Essa informação é compatível com a informação da pista. Se tem ART, né? Então, esse é o quadro geral que a gente analisa em todas as nossas notas técnicas. Próximo. Bom, era isso. Eu deixei aqui então o nosso contato, né? E os links das redes sociais da ANAC para vocês seguirem aí. Se tiverem dúvida, também estou à disposição aí ao final da apresentação. Obrigado, essa aí. Obrigado, Thomas. Muito obrigado, Lúcio. Muita informação interessante. Tenho certeza que muitas pessoas nos aeroportos estão seguindo as novas normas, né? Então, num lado da mesa, digamos, a ANAC, como é avaliada a informação, quais são os critérios, quais são as mudanças, principais mudanças. E quem tiver pergunta, pode mandar lá, info@aci-lac.aéreo. E ao final, depois do Gustavo, vamos dar espaço para fazer perguntas aos três palestrantes. Então, agora Gustavo é da Dynatest, Latam, e Gustavo já está trabalhando há um tempo, né, Gustavo? Ou seja, com aeroportos, dando um suporte, fazendo os cálculos. Então, é mão na massa, né, digamos.
enfrentando os desafios, as questões, dúvidas, etc. Então, por favor, Gustavo, a palavra é a sua. Bom dia, pessoal. Obrigado, Thomas. Parabéns aí, Lúcio e Rafael, aí, pelas apresentações aí de vocês. Para a gente aqui da empresa, é muito importante essa parceria, porque todos aqui que a gente trabalha sabem que a gente sempre comenta as notas técnicas da ANAC são muito bem feitas e para nós todos que somos defensores aí da boa técnica é muito bom, que ajuda até o nosso trabalho aqui, né, para que tudo seja realizado da melhor forma, tá? Então, eu vou dar sequência aqui, tá? Como o Thomas comentou, é, vou focar um pouquinho mais nos exemplos rápidos e práticos aqui, só para mostrar para vocês. A minha apresentação aqui vai ser um pouco mais curta. E alguns pontos aí de ponto de vista da gente aqui que já vem fazendo, né? Já temos parceiros aí, operadores de aeroportos que já estão passando por esse processo que a gente vem dando todo o suporte, tá? Próximo. Então, bom, claro, todos conhecem a Dynatest, os equipamentos que a gente tem, né? E isso casa muito com muito do que o Lúcio falou na apresentação dele, principalmente aqui no final, de como são as formas de avaliação, as notas técnicas da ANAC e a utilização de determinados ensaios para que essa metodologia seja aplicada da melhor forma possível, que essa transição seja bem feita, né? Claro que no momento de transição acabam tem as suas dificuldades no início, mas a gente que tem trabalhado com isso já há algum tempo, entendemos que todas essas avaliações são importantes e essenciais para que toda avaliação que seja feita depois pela ANAC, mesmo de aprovação, vai ajudar tanto a ANAC quanto o operador nessa publicação e atualização, né, de reportar o PCR dos elementos do aeroporto, né? Próximo. Então, algumas coisas aqui podem acabar repetindo um pouco, mas eu vou tentar dar outro foco, né? Da questão de SNPCN, o Lúcio comentou brevemente ali algumas limitações, e aí eu só trago aqui um exemplo para vocês do que a gente tem passado na prática já nos últimos anos, porque toda avaliação de PCN normalmente vem também já vinha com uma avaliação de vida útil remanescente dos pavimentos, e existia muitas vezes uma incompatibilidade nesses métodos, né? Muito porque são metodologias distintas, né? Softwares diferentes para fazer essas análises, e isso gerava bastante discussão, né? Como a gente, por exemplo, tinha uma aprovação de que cumpria, né, a palavra que a gente usa bastante, cumpre, né, com a metodologia de PCN, fazia uma análise de vida útil e apresentava problemas, né? Então, acho que hoje esses resultados ilógicos eles começam a diminuir bastante em função de que as ferramentas que começam a ser utilizadas para o método OCR e PCR são as mesmas da análise de vida útil remanescente, como usando o Farfield, por exemplo, que é o principal recomendado pela ANAC, né? Então, a ideia é que isso diminua bastante, né? A gente trabalha com engenharia, a gente sabe que às vezes temos alguns percalços aí no meio que a gente tem que pensar em como solucioná-los, mas as metodologias atualizando vão nos ajudar bastante nisso, tá? Próximo. Aí, claro, o Lúcio já comentou também a questão de ser intencional os valores, né? E isso a gente também sempre deixa saliente que quando a gente conversa com as equipes de engenharia, que não é simplesmente ao fazer 10 vezes o valor de PCN que isso vai dar certo, porque temos mudanças nesses valores e a análise técnica ela é completamente diferente, vamos dizer assim, do entendimento dos materiais ali que a gente tinha do PCN para o que vai passar para a PCR, tá? Ah, próximo. Aí vai aparecer só uma imagem do Farfield, que a gente monta uma estrutura de pavimento, lá. Então a gente sempre incomoda aí o pessoal que a gente precisa ter informações mais precisas possíveis
das avaliações geotécnicas para fazer a combinação de avaliações destrutivas e não destrutivas, porque atualmente, então, na metodologia de PCR, é imprescindível você ter espessuras dos materiais, tipos de materiais, saber os módulos deles, porque a montagem dentro do programa ela se faz assim agora. Não temos, como foi comentado e que era feito antes da metodologia de PCN, não existem os fatores alfa, não tem fatores de equivalência, não temos mais a combinação de estruturas de camadas para ter uma estrutura com uma espessura equivalente para analisar PCN, como se fazia com PCN, né? Porque para a PCR agora a metodologia avançou consideravelmente, né? Próximo. É, próximo. Só mais. Que tem uma observação aí só. ah, que a gente já observou e é bastante importante ficarem atentos a isso, né? As categorias de subleito, elas seguem no padrão A, B, C e D, com as suas determinadas resistências. Como o Lúcio comentou, temos ainda agora, não se utiliza mais diretamente o CBR, né, e usa assim os modos de elasticidade do subleito, tá? Mas a observação que a gente deixa aqui que é importante é que existe agora uma pequena variação, tá? Em que as categorias de resistência do subleito podem não ser as mesmas do novo método, certo? Como o Lúcio apresentou antes ali, pegando um exemplo, a categoria A para PCN era considerada para valores de CBR de subleito acima de 13%, certo? Hoje, para PCR, a categoria de subleito é valores de módulo acima de 150, tá? 150 megapascais. Então, quer dizer que, muito provavelmente, quem tinha um CBR de 14%, que era mais ou menos, aproximadamente uns 140 megapascais, tá? Não é mais categoria A como era no PCN, vai passar por uma categoria B, porque mudou, tem uma pequena variação agora nesse ponto, tá? Então, algumas variações de categorias, elas podem começar a acontecer, né? E claro, desde que nos relatórios sejam defendidos tecnicamente essas alterações, né? Ah, é importante deixar bem claro isso, que podem ocorrer essas variações, mas elas têm que sair e têm que ser bem explicadas ali, tá? Seguinte, próximo. Também o Lúcio comentou na combinação, nas análises agora de danos acumulados, de onde acontecem as tensões e deformações do pavimento a partir das aeronaves, porque é, é feita a combinação das informações dos diferentes tipos de trem de pouso que tem, tá? Então, trem de pousos de configurações complexas, eles são analisados de forma combinada, tá? Então, temos uma grade de pontos, essas imagens que vocês estão vendo, ela é retirada mesmo do Farfield, onde a gente consegue determinar, dependendo da configuração de subleito, né, os pontos críticos, tá? Próximo. Nessa avaliação, o software da FAA, ele nos permite fazer toda ter um detalhamento, né? Você pode buscar toda aquela parte de análise mecanicista, onde a gente encontra questões de deformações na fibra inferior do revestimento asfáltico, a deformação vertical no topo do subleito, em diversos pontos do trem de pouso, e são esses valores que acabam sendo realizadas as análises dentro do software para determinar os valores dos danos acumulados e onde são determinadas as análises. Então, isso nos permite, diferente do que a gente tinha no PCN, ter uma avaliação mais complexa e fazer estudos mais avançados de pavimentos nesses casos, tá? Próximo. Da questão também de características dos materiais, né? Temos alterações de tipos de materiais que avançaram, comparando com o que existia de PCN para PCR agora, muita coisa evoluiu, né? A determinação do CBR, o módulo de elasticidade do subleito, que é extremamente importante. O Lúcio comentou, e a gente sempre frisa também para o pessoal das necessidades disso, né? Aí temos a imagem ali embaixo, que existe um manual da ANAC de cálculo de PCI de pavimentos aeroportuários, que é um manual extremamente completo, com todo o detalhamento e todas as indicações, e a gente sempre fala também para o pessoal das áreas técnicas
que consultem e que ali tem mais de 80 páginas diretamente com exemplos e tudo que é necessário de dúvidas, de materiais, ou como você pode obter, e comparando e utilizando isso tudo que o Lúcio falou agora, de como a ANAC avalia essas notas técnicas, é extremamente importante terem ciência disso, né? De que obter as características desses materiais de formas destrutivas e não destrutivas vão impactar numa aprovação ou num avanço mais suave ali, vamos dizer assim, da aprovação de um reporte de PCR que a gente vai ter nessa transição. Tá. Próximo. Ah, ensaios destrutivos e não destrutivos é extremamente importante. Tá? Ah, acho que a gente entende que existe essa necessidade e, como já foi comentado antes também, nós aqui, por exemplo, da Teste, a gente trabalha com ensaios não destrutivos, como todo mundo sabe, né? Temos equipamentos para fazer esse tipo de avaliação, mas a gente entende a questão da necessidade da metodologia e as confirmações de muitos desses ensaios que eles devem casar, né, com ensaios destrutivos. É imprescindível a gente ter abertura de posto de inspeção para ter espessuras de camadas de pavimento, determinar quais são os tipos dos materiais que estão ali, para que uma avaliação não destrutiva, como o GPR, por exemplo, toda essa informação ela case e venha a somar, né, e venham a somar juntas nessa avaliação de PCR que a gente está fazendo. Tá? Claro, aí são coisas que a gente pode depois tentar ir questionando mais a ANAC quando temos as notas técnicas ou não, se todos os ensaios destrutivos e não destrutivos são necessários, né? A questão é que é importante ter a combinação desses ensaios, né? Não ter um relatório para reportar um PCR que apresente apenas ensaios destrutivos ou que apresente apenas ensaios não destrutivos, né? Porque aí vai ter uma discussão da confiabilidade dessa análise desses dados. Tá? Isso não é somente uma prática, claro, da gente ou da ANAC, né? Mas as normativas, elas recomendam isso, não somente da ANAC, mas internacionais. Seguinte, próximo. Dos softwares, então, no manual da ANAC de cálculo de PCR, temos detalhamento, temos exemplos e é bastante comentado do Farfield como uma ferramenta para cálculo direto do PCR, certo? Dentro do Farfield, que foi desenvolvido pela FAA, existe embutido nele o ICAO-ACR, que é para cálculo do ACR das aeronaves, onde também tem toda uma explicação no manual de PCR da ANAC de como funciona o processo de cálculo manual, para encontrar o valor de ACR, para quem trabalha com a metodologia entender como é que funciona no processo manual, as diferenças que tem aeronave crítica, o peso máximo dela, se você coloca peso a mais, se você coloca peso a menos, para entender como funciona essa variação do ACR. Então, existe esse processo manual que pode ser feito pelo software da ICAO, que já está embutido no Farfield, por isso que o Farfield ele acaba sendo bastante utilizado. Tá? Seguinte, próximo. Então, o manual do PCR e a circular, já existe uma circular da FAA já tem bastante tempo, que é a 5335-5D da FAA, que já trata diretamente disso, né, para o cálculo de PCR. Então, atualmente, esses dois documentos aí são os principais que são utilizados e que a gente aqui na empresa, né, obviamente utiliza e aplica todas as nossas metodologias que a gente vem e tentamos sempre deixar de forma mais clara possível de onde saíram cada uma dessas análises e de onde foi seguido a análise, né? Referenciando sempre esses dois documentos que são extremamente importantes. Próximo. Essa imagem repete algo do que o Lúcio mostrou ali, de como é reportado. É o único alerta que eu vou fazer aqui, e aí é um ponto importante aí dos operadores, quando forem fazer as operações, fazer a transição para PCR, dependendo do software, como for usando. Bom, o valor ali que está de exemplo do número, o tipo de revestimento, tudo tranquilo, categoria do subleito. O único adendo que eu faço aqui é da categoria de pressão dos pneus, tá? Que, dependendo do software que é utilizado, ele tem um valor padrão,
certo? Então, por exemplo, todas as avaliações de pavimentos flexíveis que forem feitas no Fairfield, elas vão sair como X, tá? Que é até 1,75 megapascais, certo? E as de rígido vão sair como W, que é ilimitado. Essa avaliação é algo que é fixo no software e deve ser feita a avaliação de engenharia. Então, isso é algo que o consultor que for fazer, ele deve ter em mente que não é simplesmente o valor de X que está saindo ali que vai ser o correto. Então, tem que ser feita tem que ter uma análise crítica disso a partir do mix de tráfego que tem nesse aeroporto para fazer essa alteração, se necessário, né? Também tem indicações no manual da ANAC sobre isso, né? Pavimentos flexíveis usar X e Y, dependendo das condições do pavimento, né? Se tem defeitos, se não tem defeitos, independente do valor que te sair, vamos dizer assim, de forma automática no programa, tá? Então, só fica esse alerta. Próximo. Agora eu vou passar só 2 exemplos bem rápidos para vocês, tá? Para não tomar muito tempo, mas de como era em PCN. Então, essas imagens aí que vocês estão vendo é do Confa, o CONFAC 3.0, que era utilizado para fazer o cálculo de PCN. A gente precisava dos valores de CBR de subleito dos materiais para pavimento flexível, toda a estrutura de pavimento. Encontrar, como vocês veem ali marcado no meio, por exemplo, 657 milímetros, que é a espessura equivalente daquela estrutura de pavimento para que ela pudesse ser avaliada dentro do CONFA para aquele determinado tráfego, tá? Então, esse processo aí de trocar de planilha, passar para o programa, ele não existe mais, certo? Então, ficou muito mais prático. Próximo. Hoje, a gente tem no Fairfield, como um exemplo de software, a gente entra com os dados completos do pavimento, como eu comentei antes, estruturas, espessuras, módulos dos materiais. Existe também uma análise de engenharia extremamente importante aqui da escolha desses módulos que são adotados, né? Porque o Fairfield e os programas da FA possuem os seus módulos de elasticidade padrão para esses tipos de materiais, mas a gente vai ter módulos de campo, seja por avaliação de retroanálise, seja por ensaio de laboratório, e tem que ser feita uma análise crítica da engenharia de quais módulos vocês vão utilizar para as análises aqui. Tá? Próximo. O tráfego, extremamente importante, vai ter todo o detalhamento de tráfego, o número de saídas anuais, todo detalhado, e isso sai nos reportes do próprio Fairfield quando você roda para PCR. Tá? Próximo. Então, a interface do programa nos traz aí cálculo direto do valor de PCR na primeira página, tá? Como reportá-lo, né? Assim, só como exemplo. A gente consegue determinar ou encontrar dentro do programa, temos a biblioteca de aeronaves ali padrão, que podem ser alteradas, pode não ter as configurações que foram utilizadas em projeto, então questão de peso, questão de pressão dos pneus, isso tudo tem que ter um cuidado, porque eles podem ser valores diferentes, mas isso também é de todo o processo de análise de engenharia. Tá? Próximo. O resultado, certo? Esse gráfico que sai também da análise, que é o de interpretação mais prática que a gente tem, é entender que todos os valores de ACR que são calculados para cada aeronave do mix de tráfego que está sendo analisado, ele vai estar acima, vão estar todas valores de ACR acima ou abaixo do PCR que foi calculado. Tá? Próximo. Então, nesse exemplo, né, todas as aeronaves do projeto apresentam o ACR menor que o PCR, que foi calculado em 775, que, como o Lúcio falou, na hora de reportar a gente arredonda para cima, seria um PCR de 780, e todas as aeronaves do mix, nesse volume de saídas anuais que temos, eles não apresentariam problemas, não teriam restrição de operação, mas salientando também, como o Lúcio falou antes, não vão ter restrição, mas não quer dizer que a operação é ilimitada. Né? Próximo. Dos resultados que saem, a tabela de baixo ali, do valor de PCR, vocês, se em algum momento forem trabalhar com isso e visualizar, ele pega, então aí tem um detalhe do que é feito pelo programa da ICAO-ACR dentro do programa do Fairfield. A questão de encontrar a aeronave crítica, as espessuras que são determinadas para a aeronave crítica, o peso máximo dessa aeronave crítica para ter esse cálculo do PCR,
tá? Até chegar no valor do PCR do pavimento comparado com o valor da CR da aeronave, tá? Próximo. No Farfetch, a gente também pode ah, observar os diferentes valores de ACR que a gente tem para cada uma das aeronaves, porque quando muda a categoria de subleito, a gente muda o valor de ACR da aeronave em função daquela resistência daquele subleito, tá? Ele também nos permite visualizar isso. Próximo. De pavimento rígido, tem mais só mais 2, 3 slides, está acabando. Na metodologia de PCN, a gente avaliava principalmente a espessura da placa. Então, a espessura da placa de concreto, tendo o valor de K, certo? Que o Lúcio comentou antes ali, e o módulo de ruptura dessa placa, tá? A gente não levava antes em consideração, né? Vamos dizer assim, existia uma combinação dos materiais que estavam abaixo da placa para ter um melhoramento do suporte de todos os materiais de base, subbase que estavam dando para aquela placa, tá? Também da mesma forma, usava um Excel, passava para o programa do Confá para fazer o cálculo do PCN e depois voltava para o Excel para encontrar o resultado do PCN, tá? Próximo. Da mesma forma, temos a estrutura do pavimento com os módulos desses materiais e, importante, que aí para o revestimento, para o concreto, temos um módulo de ruptura, também da mesma forma, tá? Próximo. A interface é a mesma para pavimento rígido. A única observação que eu deixo aqui é que ele, como comentei, ele deixa o W como a categoria de pressão dos pneus, certo? Que isso também tem no manual de PCR da ANAC, que pode ser ajustado se evidenciado que a situação do pavimento rígido é muito crítica, com muitos defeitos, e que não atenderia pressões de pneu ilimitadas, como o programa, por exemplo, traz de forma automática. Próximo. Próximo. Para pegar o gráfico completo. Um exemplo, então, aí de um pavimento rígido, onde no relatório de análise final mostra que algumas aeronaves do projeto apresentam o ACR, né, maior do que o PCR, né, como ficar marcado. Então, teríamos aí, nesse caso, que fazer uma análise, restrição de operações, ou variação do horizonte de projeto. O Lúcio explicou toda a questão ali do CDF, de como é feita a análise, a questão dos 20 anos, mas nada impede que as análises sejam feitas, assim como era para a PCN, para uma vida útil menor, né? Então, claro que se você tem um tempo menor de análise, você precisa ter ações, né, como operador, que vão justificar isso ao longo do tempo, se vai ter intervenção, se não vai ter se vai ter alguma recuperação, né, e que sejam tempos de avaliação vamos dizer assim, razoáveis, né, para que a tua técnica ela perdure por pelo menos um tempo, ali, alguns anos, que dê tempo do operador ter a sua intervenção e tenha uma recuperação desse PCR numa nova avaliação posterior. Próximo. É, por último, tá? De exemplos, certo? Às vezes vamos encontrar resultados malucos, tá? De PCN passando para PCR. Existe a diferença de que antes no PCN a gente, quando tinha valor de CDF zero, a gente precisava aumentar e aumentar o tráfego e aumentar o tráfego até encontrar um valor de CDF de 0,15 para ter um valor coerente, né? Para atender a metodologia. Hoje essa parte não tem dessa forma, né? Então acaba que muitas vezes, próximo, Carla, acaba que a gente tem valores de PCR muito altos, muitas vezes, certo? Em função da estrutura de pavimento que tem, resistência subleito alta, o que quer que seja. E esses valores muito altos, claro, eles são incoerentes, vamos dizer assim, e a normativa da FAA e o manual da ANAC já trazem que temos uma orientação para ter um ajuste nesses valores para não apresentar valores de PCR de 3.000, 4.000, 5.000, valores muito altos, tá? Então, esse também é um ponto importante para evitar problemas, né? Porque se vai um relatório assim, vai chegar lá na ANAC, vai ter uma nota técnica, isso vai ter que ser feita uma correção, tá? Então, tem tudo isso no manual de PCR, que é bastante importante estar atento nessa parte técnica toda, tá? Próximo. Da minha parte, seria isso, bastante
Passei um pouco no tempo, peço desculpas, mas da nossa prática que a gente vem tendo aí no dia a dia, né, de cálculo de PCR já com alguns operadores e as coisas vão acontecendo e a gente vai observando algumas dificuldades, alguns ajustes que devem ser feitos, mas voltando ao que a Lúcio comentou bastante antes nas apresentações deles, e a gente aqui da Teste também entende, defensores da boa técnica e das boas análises para que a gente entenda essa transição como uma melhora, né, para todos, né, todas as áreas técnicas dos aeroportos e não um empecilho. Né? Essa metodologia ela evoluiu e é importante que isso aconteça, certo? Muito obrigado, Thomas. Obrigado a CI e a ANAC aí pela parceria. Muito obrigado, Gustavo. Muito interessante, muita informação interessante e é bom entender, né, quais são as mudanças principais. Eu sei, Gustavo, que você já fez vários cálculos, já assistiu vários aeroportos nessa transformação, nessa mudança de metodologia, e eu sei que você já está por acima, né, da nova metodologia. Então, muito obrigado, Gustavo. É, Queria dizer que, como o Rafael falou, da ANAC, em agosto, provavelmente, né, em agosto, vamos ter uma oportunidade de aprender muito mais sobre essa nova metodologia. Pode ser um webinar, pode ser a capacitação, mas vai ter alguma novidade da ANAC, né, sobre aprender muito mais sobre como funciona, tirar dúvidas, aprender muito mais, né? E recomendo, né, seguir o ANAC, né, no LinkedIn, no site dele, sobre as novidades. E também vamos passar para a CILAC para divulgar no site delas, né? Então, agora vamos começar a responder muitas perguntas, não dá para responder todas, mas foi muito interessante ouvir os dois lados, né? Ou seja, o lado do Lúcio, do Rafael, avaliação dos resultados e depois do Gustavo, como criar os resultados, né? O que, onde focar e etc, né? Enfim, quero fazer uma pergunta, acho que a Lúcius, primeiro, né? Ou seja, é uma pergunta aqui. No relatório do PCR a ser enviado à ANAC, devo colocar só o resultado final do PCR ou apresentar todos os processos, todo o processo que me levou àquele resultado? Memorial de cálculo. O que você recomenda, Lúcio, ou diz que deveria fazer? Perfeito, Thomas. Essa é uma questão que a gente aqui na ANAC às vezes recebe alguns relatórios em que basicamente só tem lá o resultado, né? Não tem nenhuma outra informação. Como eu comentei na apresentação, a nossa análise é uma análise de consistência, né? Então, para a gente analisar a consistência dos dados, a gente minimamente precisa ser subsidiado pelas informações do relatório. Então, é importante que o operador informe ali a sua estrutura, coloque ali como é que ele chegou naquela estrutura, né? Subsidiado aí pelos ensaios geotécnicos, o mix, né? E não só informa a aeronave mais exigente, alguma coisa do tipo, mas todo o mix, a movimentação, se ele está considerando aeronaves que ainda não operam no aeroporto e pretendem operar, alguma coisa assim, que às vezes não é claro no relatório, né? Os prints das telas, né? Porque é importante, porque a gente precisar de reavaliar ali rapidamente durante a análise algum dado. A gente pode pegar aquelas informações, lançar lá no sistema, a gente mesmo confrontar aquela informação disponível no relatório com o que está sendo oferecido no software, né? Então, ou seja, é o memorial de cálculo completo, né? Tudo aquilo que o operador fez, aquela sequência que ele fez, para chegar naquele resultado. Não basta só colocar o resultado em si, mas todo o processo que levou o operador ou o consultor que ele contratou, né? A chegar naquele resultado. Para que nessa análise de consistência, se necessário, a gente, se precisar rever passos anteriores ou até refazer a análise aqui, a gente consiga fazer isso. Então, essa é a ideia. O memorial descritivo
o memorial de cálculo, né, vamos dizer assim, ele precisa fazer parte desse relatório que é enviado para a ANAC, tá? Eu acho que essa é a ideia. Obrigado, Lúcio. Tenho mais uma pergunta a você. Não é só PCR-ACR, é sobre deflectometria. Uma pessoa pergunta sobre qual a recomendação, ou seja, HWD e FWD. Você pode passar algumas dicas, ô Lúcio, como você vê na hora de avaliar os resultados? Então, essa é outra pergunta interessante. Até o Gustavo apresentou aí uma imagem dele num desses slides que mostrava ali uma deflectometria, né, com as deformações até o subleito, né? Então, esse é um problema que melhorou muito em função de alguns alertas que a gente publicou, né, aqui na ANAC, está disponível no site, é um alerta aos operadores de aeroportuários. Então, fazendo uma análise do passado, eu me lembro que a gente costumava receber alguns relatórios com cargas tipicamente rodoviárias, né? 40 quilonewtons, né? O pessoal utilizava lá o eixo padrão, alguma coisa assim, poder fazer essa carga, utilizar essas cargas aí, coisas que são bem compatíveis, né, com boa parte das aeronaves que operam nos aeroportos. Então, o uso do FWD ou HWD, ele vai depender de quais cargas que você tem no aeroporto. É claro que se você estiver falando de aeroporto pequeno, opera ali ATR ou aeronaves de menor porte, é muito provável que o FWD vai ser suficiente ali. Mas se você estiver trabalhando com aeroportos no qual essa infraestrutura ela exige aeronaves maiores, maior porte, ou seja, a carga aplicada por cada roda ali na infraestrutura ela é maior, né? O FWD não vai ser suficiente, porque tem um limite de carga. Acho que o pessoal da Danater deve saber bem mais que eu com relação a isso, já que estão diretamente fazendo esses ensaios aí, mas a informação que eu tenho é que os FWD aqui no Brasil, eles devem ter carga aí estourando 120 kN, 100, 110, 120, não passando disso, tá? Então, se você tem cargas aplicadas superiores a isso na sua estrutura, você não pode usar o FWD. Você tem que usar a HWD. Por quê? Porque se você utilizar uma carga menor, aquela deformação que você busca conhecer lá no subleito, ela não vai chegar lá. Então, você tem que ter uma coisa compatível. Então, em um desses exemplos, desses slides que o Gustavo mostrou, ele mostrou aí uma deformação de um equipamento desse, chegando até o subleito, que é onde você quer, de fato, quer avaliar. Se essa carga ela for menor, você corre o risco de não estar avaliando ali o seu subleito, né? E aí você ter aí, tá incorrendo aí um risco de você subdimensionar ou superdimensionar a sua estrutura. Então vai depender, em geral, linhas gerais, tá? Aeroportos menores pode utilizar qualquer um. Aeroportos maiores é muito provavelmente aeroportos que operam aeronaves maiores, é muito provavelmente que o HWD será exigido. Obrigado, ô Lúcio. E agora eu acho que pode ser Lúcio ou Gustavo, é sobre, de forma prática, para que serve o reporte da categoria do subleito? O Gustavo, não sei, você quer responder? Aqui serve reportar a categoria do subleito? É, Vamos lá, qualquer coisa o Lúcio aí nos ajuda depois. Bom, a categoria do subleito é porque existem classificações, né, de categorias. O subleito ele varia suas resistências de valores muito baixos a valores mais altos, ou seja, 3% até acima dos 15% que tinha antes, né? Ah, na metodologia lá da SPCN, ela foi agrupada para a gente ter classificações, né? Porque senão o subleito ele variava em CBR em porcentagem, 3, 3,5, 4. Então, eram valores que pode dar qualquer valor de campo, tá? Então, foram feitas quatro categorias, certo? Essas quatro categorias A, B, C e D têm os seus valores de referência, tá? Que também influenciam no cálculo, na determinação do ACR da aeronave, em função da resistência que esse subleito tem, e esse agrupamento é para que você tenha essa divisão, porque senão a gente precisaria ter na metodologia reportar que aquele valor de PCR é para aquele valor de subleito, e aí provavelmente seria uma confusão muito maior. Né? Então, existe esse agrupamento que foi feito de categorias para que existam esses grupos, certo?
E também, imagina o Lúcio lá ter que avaliar esses relatórios depois, né, Lúcio? E tendo 50 tipos de categoria de subleite diferentes, 50 tipos de ACR de aeronave diferentes, né? Acho que é mais esse sentido que foi feito o agrupamento desde lá do PCN, e ele segue no de PCR. Teve alguns ajustes ali de módulo, como eu falei, né? Mas o agrupamento segue em função disso, né? E as empresas fabricantes de aeronaves, para elas esse valor é muito importante, porque eles que determinam a CR de acordo com o valor de referência de cada categoria de subleite. Obrigado, Ô, Gustavo. Thomas, só complementando aqui o que o Gustavo colocou, essa informação também no reporte ela é importante, porque senão você tem que retomar lá os relatórios geotécnicos para poder saber qual categoria que é. Então, quando você pega uma informação dessa que já está publicada, o PCR está publicado, e você olha lá a categoria, você já tem uma noção se aquele subleito ali tem uma boa resistência ou não. Então você já sabe, ó, isso aqui é uma área, essa área aqui onde está localizado o aeroporto, ele tem uma resistência boa aqui de subleito. Ou não, essa aqui é uma área meio problemática, resistências muito baixas. Então essa informação na divulgação, tá, na publicação, ela é importante tanto para a ANAC quanto para as empresas aéreas, como o Salvo comentou, quanto até para consultores, né? Ele pega aquela informação ali, ele já sabe, quem lida nessa área já sabe que tipo de solo, não que tipo de solo, mas assim, qual a resistência daquele solo ali, daquela região. Se é apresenta uma resistência boa, se não apresenta uma resistência boa, esse tipo de coisa. Então, essa é a ideia. Obrigado, Lúcio. O Rafael, uma para você. Eu não sei se você tem uma resposta super clara, por enquanto, mas é sobre a data, de 28 de novembro. Se refere ao PCR, já está publicado ou é a data limite para protocolar alteração? Olha, a data de 28 de novembro, ela é a data que a ICAO determinou que os países membros adotassem de forma definitiva o método PCR e adoção, inclusive, já as publicações. É, o regulamento, quando ele vier, pelo menos foi assim que foi na consulta pública, é a data da deve a data da divulgação da informação. Ou seja, os operadores vão precisar também se antecipar e encaminhar um pouco antes para a gente. É isso, respondi a pergunta. Assim, respondi o que seria possível. Sim. Bom, não dá para responder todas as perguntas, tem uma lista grande. Vamos fazer mais uma pergunta e vamos encerrar o webinar por hoje. Só queria dizer que o webinar fica disponível no canal YouTube, no site da ACILAC. Então, quem tiver interesse ou quem quiser compartilhar com seus colegas, pode procurar todo o webinar lá, gravado, e em alguns dias está disponível no YouTube, né? Bom, é, a última pergunta entre o Rafael, o Lúcio, ou seja, uma vez definido o PCR de uma pista de pouso e decolagem, isso significa que qualquer aeronave com ACR inferior ao PCR poderá operar no aeroporto regularmente? Eu acho que eu posso responder essa. Assim, como eu comentei, isso entra naquela discussão entre operações irrestritas e operações ilimitadas, né? A ideia do método, tanto o ACNPC quanto o método CRPCE, é trabalhar no conceito de irrestrito. Ou seja, você tem umas condições de contorno ali. Você tem seu aeroporto, você tem sua infraestrutura, você tem seu mix, você tem um volume de operações que você tem ali. Eventualmente, você pode considerar nessa análise até as aeronaves que você pretende operar próximo ano, os próximos 5 anos, você já pode incluir essas aeronaves no mix. É claro que toda análise de futuro, ela é sempre difícil, né? Não dá para você considerar aeronaves que você pretende operar daqui 10 anos. Às vezes, as aeronaves até Fokker 100 operava aí 10, 15 anos nos aeroportos. Hoje não opera mais, né? Então isso muda. Então, mas assim, se você sabe que uma companhia aérea já está pretendendo operar no próximo ano, você já pode incluir isso no seu mix. Então, dentro dessas condições de contorno, ou seja, considerando as aeronaves que operam aquele volume e eventualmente até aeronaves que vão operar,
essa é a sua condição de contorno, né? Isso aí a gente trabalha do conceito de restrito, ou seja, qualquer aeronave dessas que foi considerada na sua análise, se o ACR delas for menor que o PCR, elas podem operar ali tranquilamente, sem nenhuma restrição, né? Mas, por exemplo, vamos supor que uma aeronave, inclusive dentro do mix, né? Você considerou que ela teria 10 operações anuais, de repente passa para 200 operações anuais. Bom, isso já foge das condições de contorno, você já está considerando ilimitado isso aí. O método não é nessas condições. Você vai ter que refazer essa análise para ver se essas 200 operações ainda é capaz de ser atendidas pela infraestrutura que você tem. Então, o método pressupõe o volume, as aeronaves e a infraestrutura que você tem. Nessas condições aí, tá? Qualquer aeronave que tenha um ACR menor que o PCR pode operar tranquilamente. Aeronaves que tenham um ACR superior pode ser restrita e aeronaves que não estão incluídas nesse mix deverão ser reavaliadas cada caso. É por esse motivo que a gente orienta que periodicamente, né? Uma vez que você identificou que uma aeronave que você estava considerando, ela aumentou muito o volume de operações, ou outras aeronaves estão operando no aeroporto, você refaça esse cálculo, né, para você ter aí essa informação de PCR ajustada e devidamente publicada, tá? De modo que isso não acabe não afetando a sua vida útil que você inicialmente projetou, tá? Ou calculou, tá? Então essa é a ideia. Tá bom, Lúcio, muito obrigado. Então, vamos encerrar. Queria agradecer a ACILAC, a Carla, pela oportunidade de divulgar essa informação tão importante. E eu sei que tem muitas perguntas ainda, infelizmente, não podemos responder todas hoje, mas tem o e-mail da ANAC, obras.cia@anac.gov.br. Quem tiver algumas dúvidas, etc., mandem informação lá. Ou quem conhece o Lúcio, acho que ele é relativamente acessível. E o Gustavo também, da Dynatest, já está trabalhando com vários clientes, ou seja, já tem uma experiência nessa área de como essa transformação funciona, quais são as dúvidas, os desafios. Então, muito obrigado a Lúcio, ao Gustavo, pela informação técnica, o Rafael, por esclarecer quais as datas importantes, 28 de novembro, e em agosto, né? Falou que é agosto que vai ter alguma coisa, vai ser um webinar, talvez capacitação, etc., né? Isso, O perfeito. O Rafael, webinar, assim que sair a publicação, a gente vai agendar e divulgar para todos. tá bom, obrigado. Então, esse webinar fica disponível há alguns dias no YouTube do site da ACILAC. Então, vamos encerrar por hoje. Muito obrigado a todos e obrigado pela paciência. Passamos um pouco do tempo. Então, obrigado. Uma boa semana para todos. Obrigado.